decidi que eu não queria perder a minha família, Uhum. né? Eu estava sentado no coleginho do Pedro, né? Sonho de criança, pertinho da clínica lá em São Leopoldo. E eu estava sentado e eu fui antes, assim, porque, na verdade, quando a gente se separou nesses dias, eu não podia ficar com o Pedro sozinho, por causa que todo mundo tinha medo, né? Chegou a esse ponto da família estar em estado de Sim, alerta e todo exato. mundo Eu colocar. ia e voltava da clínica para casa, de casa para a clínica com o meu pai, Hum, né? E realmente, dali naquela época, eu não fazia mais nada. E o dinheiro já estava indo para dependência química. Ah, Ou sim, já, desculpa, já estava. já se usava para Perdeu isso, né? o controle total. É. Uhum. Aí, eu fui ver o Pedro na saída da escolinha, e aí cheguei lá, estava sentado, e aí a Márcia veio buscar ele, para ele ir embora. E aí eu vejo ela de mãozinha dada, eles indo embora, e eu olhei os dois indo embora, e eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu não quero não estar mais junto com eles, eu não quero poder ficar alguns dias só com ele, eu não quero ficar longe da Márcia, eu não quero, né? Ai, tu fez uma oração e tal. Não, porque eu nem sabia orar, assim, sabe? Eu Sim. sempre tinha vontade de me comunicar com Deus, assim, mas a, a minha forma de comunicar com Deus era ir na Umbanda, Uhum. né? Ir no Espiritismo. Uhum. Eu tinha ânsia, mas não Que sabia como. desejo. É, né? Perguntou se o meu lar era um lar cristão. A mãe foi durante muito tempo espírita e ia em benzedeira, e eles tinham esses Muitas vieses da minha crenças, assim. avó, Uhum. bisavó. Então fui criado nesse meio. E naquele momento ali eu só tomei essa decisão no meu coração. Uhum. E aí, quando eu senti isso fortemente no meu coração, um dia, 2 dias depois, veio uma amiga minha, paciente de muitos anos, e ela veio com um convite para ir no encontro de casais, Uhum. né? E aí me trouxe, ela disse assim, eu nunca fui, que ela nem casada era, o marido dela tinha falecido, faleceu de câncer Oh, alguns anos antes e tal, e eu gostava sim, muito dele, acabamos nos tornando amigos, além sim. de pacientes. Ela disse assim, mas eu tenho que isso aqui é para ti e para Márcia. É a Oh, última chance para vocês. que Ele é bom. um médico ginecologista, isso me chamou a atenção, porque eu tinha estereótipo de pastor, de igreja, Ai, de que era para ouvir pegar o qualquer um. dinheiro, Sim, de que as pessoas não tinham cultura, não tinham nem sim, ensino, não era só. Eu nem sim. sabia muito bem o que eu sentia, mas eu achava aquilo muito estranho, sabe? Negócio de crente. E aí tinha um estereótipo para Uhum. mim de crente, Uhum. né? E aí ela foi lá e disse, olha, ele me chamou a atenção porque ele me falou, era um médico, ela é uma advogada, né, empresária. Eu falei, tá. E aí a Márcia impôs, disse, olha, se tu quiser voltar, a gente já estava nesse, né, e falando Sim. em algumas coisas sobre isso, nem era de voltar, Uhum. mas eu queria estar novamente com ela sentia isso. E aí nós fomos, né, para esse encontro de casal. Que benção. E aí eu vi dois irmãos que me chamaram muita atenção Uhum. lá nesse encontro de casal, que é o Fabrício e o Jaison. E eles Uhum. dão o testemunho deles, até hoje em dia eles dão o testemunho deles. Uhum. E aí eles me contaram que eles foram naquele encontro de casal e nunca mais eles tinham bebido nem usado droga. Eu falei, mas como é que pode isso? Eu já tinha feito terapia, nunca tinha feito internação, né? Sim, Mas já tinha feito terapia, tinha feito aquela que a gente diz que é internação caseira, né? Que tu só sai junto com alguém para ir e voltar, tu não sim, para de trabalhar, continua sim, produzindo e tal, mas você está sempre vigiado, sim. né? E eu falei, cara, eles não fizeram nada disso. E eu vi a verdade naquilo ali e queria me agarrar. Por Uhum. mais que tu achasse assim, mas será? Uhum. Ainda assim eu sentia no coração que eu podia me agarrar naquela esperança, né? E me impactou muito Testemunho o deles. testemunho Uhum. deles. E tá. Daí no final do encontro, o encontro é maravilhoso, é tremendo, como o pastor diz, e foi incrível as coisas, me marcou muito que a pastora falou para mim, que ela disse assim, tu sabe que a Márcia é uma mulher muito bonita, né, Alessandra? Eu falei, eu sei. Tu sabe que se tu não tiver mais com ela, rapidinho ela vai estar com outra pessoa, porque uma mulher bonita dessa não vai ficar sozinha, né? Eu falei, eu sei. Pastora E tu bem. sabe com quem será que ela vai estar e como essa pessoa vai cuidar dos teus Meus filhos? filhos. Tocou forte. Aí eu falei, puxa vida, Hum. isso eu lembro até hoje, sabe? E eu fiquei aquilo pensando. No final, daí teve
o apelo para aceitar Jesus. E aí eu lembro que a Márcia falou assim, vai lá na frente. Eu falei, por que eu vou na frente? Eu acredito em Deus. Então tu Sim. vai. E eu emburrado fui lá na frente, né? Então é outra coisa assim, às vezes as pessoas acham que vão aceitar Jesus e vão ouvir uma voz diferente, vão ter uma... Muitos tremer, têm uma cair. experiência Sim. diferente, têm algo diferente, mas sinceramente eu ajoelhei ali, eu hoje em dia enxergo e eu vejo isso. A gente lembra do primeiro amor, né? Foi o primeiro Sim. amor que começou ali. Eu me lembro disso quase sempre na igreja. Todos os domingos eu me lembro, né? Do primeiro amor. E eu me lembro que e isso daí eu tive depois que eu comecei a conhecer de Jesus. Naquela época eu não senti isso, mas hoje em dia eu vejo nitidamente ele do meu lado, ali com a mão em cima de mim. Que ele estava ali junto. E quando a Márcia começou a ir na igreja, teve alguma resistência tua, já que tu tinha, assim, esse outro viés religioso e tal? Não. Tu achava legal? Vai, tu tá gostando, vai mesmo, dava força pra ir. Né? Não Vai teve mesmo. resistência. Não. Tanto que quando tu teve esse convite para ir no encontro de casais, tu resistiu um pouquinho, mas não foi aquela coisa. Eu só falei, olha, se tiver crente com Bíblia embaixo do braço, esse negócio de ficar cantando música de crente, aí eu vou subir pro quarto e não vou ficar. Sim. Né? Eu Tu falei, foi eu vou pra ver ficar uma no meu palestra quarto. ou alguma coisa. Exatamente. Tá. E eu fui o primeiro a levantar as mãozinhas, fechar os olhinhos e cantar, e eu ouvia a pastora Elane falar, eu ouvia ela falar nitidamente no meu ouvido e fazer assim com as mãos Meu Deus. e realmente muito tocado. Né? Eu não sabia que bênção. estava sendo tocado pelo poder do Espírito Santo, não sabia que era Jesus que estava cuidando de mim, não sabia que era Jesus que estava me curando, mas eu sabia que alguma coisa boa demais estava acontecendo. Meu Deus, que lindo. Eu sabia, eu sentia, eu já me A sentia paz que excede diferente. todo entendimento, né? Exatamente. Meu Deus. Isso, Foi muito lindo. 10 anos, né? Mais ou menos, em torno de 10 anos. 10 anos atrás. Isso. E como é que foi depois esse início ali? Então já tinha essa questão da dependência química, ainda estava bem alta? Já estava mais controlado o uso de droga? Não, ainda Não estava usando. descompensado. Não estava usando. Não, eu não estava usando. Naqueles 30 dias ali, quando eu me separei, eu parei e ali eu parei. Né? Vontade, claro que sim. Sim. Tinha vontade e vontade de chorar de vontade, né? Então, mas daí eu gostei muito do pastor Georgette, gostei muito da pastora Elaine e eu disse, eu quero uma família que nem a deles. Poder do modelo, né? Olha só. E ele começou, então, a me ensinar de Jesus, né? Eles convidavam a gente para ir jantar, convidavam para ir no shopping, eu ia todo final de semana na igreja, né? E eu sentia que aquilo ali dava um gás para eu aguentar a semana. Olha só. E aí eu ficava esmorecendo mais um pouco, eu ia de novo, e aquilo dava uma nova... Eu não entendia muito bem, eu não entendia que os crentes oravam e diziam tudo é de Jesus, tudo é para ele. Ele, como que é para ele? Eu que fiz, eu que sou, eu que faço. Sim. Mesmo não entendendo os louvores. Sim. E mesmo estando sendo discipulado. Sim. Sabe? E não sei, não é sempre que eu falo isso, mas era a minha experiência. Claro. Mas eu sentia que aquilo era bom. E aos poucos o Espírito Santo. Exatamente. Cada final de semana era um choro, cada final de semana eu pedia perdão para Márcia, e ela dizia, eu já te perdoei, ela nem sabia do que eu estava pedindo perdão. E aquilo daí caía no esquecimento e eu continuava. Né? Chegou o momento de eu ligar para o pastor Georgette numa sexta-feira maravilhosa, estava tudo tão lindo, tão bom na minha vida, e eu estava acabado. Porque o que eu queria era me enlouquecer. Olha só. E aí eu liguei para ele. E ele falou assim, então tu vai fazer assim. Ai, toma teu banho. Eu tomei banho, chorei. E daí eu voltei, ele disse, tu vai abrir uma passagem e vai ler. Né? E aí, nesse dia, caiu a passagem. Eu nunca me lembro os versículos, eu tenho que conseguir gravar. Mas um está em Lucas e eu acho que outro está em Marcos ou Mateus. E os dois falam da mesma coisa. Que filho que vai pedir pedra, que filho que vai pedir peixe, pão para o pai, e o pai vai dar pedra e serpente. Né? Então a gente quer mal, quer dar boas coisas aos filhos, ainda mais Jesus o que quer dar para nós. Né? Olha só. Caiu essa passagem, eu chorei muito, deitei e dormi. Aí no sábado de manhã ele falou, aí eu falei... Ele falou, daí de manhã, antes de tu sair para trabalhar no sábado, tu lê de novo.
E aí caiu a outra passagem, que uma está em Lucas, eu acho, e a outra está em Mateus. Bom, irmão, se eu falei Depois a os gente apóstolos procura. errados aí, mas tá na Bíblia. Tá. Pode ver lá que tá e coloca essa daí, que filho que pede pão ao pai, vai ver que vai sair em 2 evangelhos. E eu abri e caiu a mesma palavra. Olha mesmo só, tipo, Deus só fim da testificando. outra. É. Olha só. E foi a minha primeira grande experiência com o Nossa. Senhor, assim, que eu senti, sabe? Que como é que vai cair essa palavra, agora vai cair essa, abrindo assim a Bíblia, né? E foi uma experiência, foi muito bom aquele final de semana. Ainda Nossa. muito cansativo, Uhum. porque por mais que Jesus esteja contigo, existe um esforço também da gente, Uhum. né? Sim. E esse esforço para não querer fazer, para não fazer o que lá no íntimo do teu coração tu tá querendo fazer, Uhum. isso cansa. Uhum. E às vezes eram os finais de semana cansados, né? Que a gente ficava, às vezes, fazia alguma coisa, ficava desanimado. E isso foi passando. Uhum. E isso foi sendo trabalhado. E aquele que tem muitas ministrações, que coloca o copo que está com a água suja, e aí vai com a água limpa, vai indo, aquilo vai transbordando, 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 até que se transforma assim, Em água clarinho. limpa. E Uhum. foi o que foi acontecendo na minha vida. Uhum.